Passaremos agora à palestra Depressão Infanto-Juvenil com Juan Danilo. Juan Danilo nasceu na cidade de Ambato, no Equador, no ano de 1974. Em Quito, capital do Equador, Juan Danilo fundou o Centro Espírita Francisco de Assis, o primeiro centro espírita de seu país, dedicado ao ensino da doutrina através de suas diversas atividades. Juan é um dedicado trabalhador diante do autismo, tendo criado a organização Fundação Luz Fraterna, também em Quito, na qual há um programa de atenção e apoio terapêutico para adolescentes dentro do espectro autista. É chamado Luz Autismo. E é com muita alegria que passamos a palavra agora ao nosso estimado Juan Danilo. Boa tarde, Ana Mirelle. Boa tarde a todas nossas amigas e amigos que estão fazendo parte deste congresso. E parabéns a todos os palestrantes e parabéns por este congresso também. E o tema de hoje é muito importante, né? A depressão nos jovens, nas crianças. E não fica longe de cada um de nós. A depressão faz parte quase da existência de todas as pessoas. Nós vivenciamos uma época onde as crianças têm que tomar muitas resoluções na vida, e existem muitas pressões na vida. Mas a depressão é um transtorno mental que é muito comum. Mais ou menos se enfrenta que 3,4% ou 5% dos adolescentes padecem de depressão. É um número muito alto, mas depois da pandemia, acho que os níveis de depressão também aumentaram. A pandemia teve aquela particularidade de tirar o melhor e o pior das pessoas. Infelizmente, existem muitos casos de maltrato intrafamiliar. E aquele maltrato, aquela violência intrafamiliar, naturalmente, ocasiona aqueles estragos na psique das pessoas. Mas isto, mesmo que se fala muito sobre a depressão, existe uma profunda ignorância sobre a depressão. E mais quando nós estamos falando de crianças, porque nós, em seguida, relacionamos as crianças com alegria, brincadeira, entusiasmo, esperança, e não necessariamente é assim. Existe uma falta de comunicação, desconhecimento dos próprios sentimentos, desconhecimento das próprias emoções. E quando nós temos aquele desconhecimento, quando temos a dificuldade de expressar, de nos comunicar o que estamos sentindo, então, devagar, começamos a ser relegados ou a sentir que somos desumanizados e começamos a sentir-nos também cosificados, como se fôssemos objetos. A proposta de Jesus é uma proposta de humanizar-nos, de ficar cada vez mais humanos. Isso significa começar a compreender os nossos sentimentos e compartilhar aqueles sentimentos com todas as pessoas. É assim que a proposta principal do Espiritismo é a caridade. E a caridade é um conjunto de coisas que tem que ver com a empatia, a indulgência, a bondade, a compaixão para com o outro. Todos estes têm que ser inculcados, todos estes têm que ser mostrados para as crianças desde muito novas, porque desse jeito vai ter sentido na vida deles. A falta de comunicação não somente é pela inexperiência das próprias crianças. Os pais temos muito que ver nisso. Existem muitas pessoas adultas que ainda têm uma grande problemática em falar te amo, em brindar um carinho, em comunicar as coisas que gostam e as coisas que não gostam.
E quando nós temos que confrontar os diferentes aspectos da vida, então podemos encontrar também esta dificuldade. Como lidar quando eu tenho que falar que não? Como lidar com aquilo que eu preciso? Como lidar com tudo aquilo que está acontecendo na minha vida? Hoje, o acesso para a informação em todos os aspectos, informações boas, informações ruins, fica muito fácil e é muito acessível, especialmente para as crianças, para os jovens. Todo este mundo informático, todo este mundo de comunicação, faz que todos fiquem muito mais expostos e de um jeito muito mais fácil fica aquela exposição. Então, quando eles têm que olhar-se e começar a tentar mudar aqueles padrões estéticos de pensamento, de princípios, para entrar dentro de um estado homogêneo no sentido da sociedade, da juventude, então começam os primeiros conflitos que têm que ver com a aceitação. Mas, quando falamos da aceitação, temos que remeter diretamente para a família. Como se está lidando aquela aceitação dentro do entorno familiar? Não será que eu coloco nomes estranhos a meus filhos? Não será que virou piada algum comportamento? Como nós nos sentimos engajados para que prospere a nossa família? Como nós nos identificamos com a nossa família? Aquela primeira identificação é bem importante, porque vai permitir ter os princípios fundamentais que vão evitar o vazio existencial. Se bem a criança, o jovem, ainda está em aquele processo de autodescobrimento, também não impede que se possa vivenciar vazio existencial. E aquele vazio existencial vai ser, quizá, um vazio religioso, nesse sentido? Não. Vai ser um vazio amoroso, um vazio de presença dos familiares, presença do pai, da mãe, dos avós, enfim. E aqueles vazios também criam novas formas de pensamento que podem afetar diretamente os comportamentos. É ali que se instala a depressão. Quando eu não estou inserido na vida familiar, quando eu não estou inserido naquele núcleo de amor, quando eu não estou sentindo o reforço do amor de parte das pessoas que convivem comigo. E não somente dentro da criança, senão eu acho que essa problemática se dá até na adultez, em nossos trabalhos, nossos lares. E tudo isso nos faz compreender a importância que nós temos, nós, na vida dos outros. Mas a depressão é muito mais que estar desanimado, que ser uma pessoa um pouco apagada ou calada. Porque é muito normal. E por isso comecei fazendo uma reflexão das emoções, dos sentimentos. Porque nós vamos a observar e a confrontar a tristeza. E é normal que todos os seres humanos sintamos tristeza. Faz parte da experiência da vida, sentir tristeza. Mas, se eu não sou capaz de compreender aquela tristeza, eu posso sentir-me confundido. Portanto, deveremos ajudar a compreender as crianças, ajudarmos a compreender nós mesmos
aqueles sentimentos, a compreender também os tempos daqueles sentimentos. Porque quando compreendemos que todo sentimento tem um início, tem um princípio, tem um fim, então vamos a ter a possibilidade de saber se é uma tristeza que simplesmente se instaurou por alguma situação e que logo vai desaparecer. Ou se é mesmo uma situação que traz desconforto e dificuldade. É uma patologia que pode estar ali presente, impedindo a felicidade e o desenvolvimento da criança. Portanto, quando nós podemos ver uma criança com depressão, vamos a compreender que tem dificuldades para pensar, dificuldades para desenvolver aquelas atividades, quizá escolares, de aprendizagem, o nível de curiosidade também tem a tendência a baixar. Devemos saber que as crianças são muito curiosas. Então, a natureza própria da criança, do jovem, é ter aquela propensão para aprender coisas novas. Quando vemos que isto não está acontecendo, então nós estamos diante de uma possível depressão. E esse é o maior problema. Nós vemos nas escolas, infelizmente, que muitas crianças estão dispersas, e não somente devido a síndromes como o TDAH, que podem apresentar-se, mas também pela vivência diária que eles têm guardado no foro interno. Observaremos mudanças no desenvolvimento social também quando se apresenta a depressão. Quando olhamos a depressão nas crianças, aquelas características vão ser muito importantes. A criança tem a facilidade para interagir com as outras crianças, o jovem tem a facilidade para interagir com os outros jovens, compartilha aqueles seus interesses. Uma criança pequena, os brinquedos, os jogos imaginativos. Em um jovem de uns 14, 15 anos, compartilham as ideias, os seus pensamentos, os seus ideais, os seus sonhos, ou estão muito calados. Se vemos isso como parte de um padrão, então deveremos estar profundamente preocupados, porque vamos a compreender que uma grande quantidade de jovens e de crianças podem estar passando por um episódio de depressão. Então, o desânimo, o cansaço contínuo em alguém que não deveria estar cansado assim, estar triste, pensativo, a maior parte do tempo, sentimentos de desesperança, e aqueles sentimentos de desesperança nas crianças, sobretudo, é aquela aceitação pelas respostas dos outros, sem fazer nenhuma réplica. As crianças, por natureza, sempre fazem uma réplica, e aquela réplica não é uma má criação. Aquela réplica que faz sobre os pensamentos de seus pais, das outras pessoas, simplesmente um processo de experimentação com a vida, que permite compreender qual seria o melhor jeito de interagir com o outro. Mas quando uma criança simplesmente aceita, sem falar nenhuma coisa, também é um sentimento de desesperança. Não está brincando, não está lutando por aquilo que veementemente e de jeito natural deveria querer. A perda de interesses de todas aquelas coisas que gostavam
brincar com aqueles brinquedos favoritos, com seus amigos, querendo procurar a solidão. Então, traz também, deve trazer ou deve criar aquele alarme para pensar de que poderia ser que esteja acontecendo um episódio de depressão. Portanto, nós deveríamos tomar muito sério, a tristeza, a depressão, compreendendo que a tristeza é um estado passageiro e um estado que todos podemos vivenciar e que faz parte de aquele leque de sentimentos que todos vivenciamos na nossa existência. Mas a depressão é esse profundo, um hábito contínuo que incapacita para a vida de uma pessoa. Portanto, vale a pena revisar algumas coisas que são importantes. Se nós vemos irritabilidade em uma criança, em um adolescente, não tem somente que ver com os momentos de desenvolvimento, né? Porque nós pensamos, é adolescente, então ele vai estar irritável bem mais fácil. Mas não é assim. Apresentar uma conduta irritável, com raiva constante, nos fala que é um padrão repetitivo e vicioso que cria um desconforto e que possivelmente poderia ser uma depressão. Quando existe vontade de chorar, sem nenhum sentido, simplesmente começa a chorar, estamos dentro de um quadro de depressão. Quando existe o insônia, longas horas sem dormir, ou dificuldade para dormir, então estamos dentro de um quadro de depressão. Deveremos tomar em conta que a depressão não somente vai se formar por problemas emocionais. Problemas orgânicos também poderiam levar para uma depressão. O uso contínuo, sem um critério adequado de algumas coisas, de alguns elementos dentro do lar, também poderiam ocasionar depressão. Então, nós vemos que muitos adolescentes, muitos jovens, passam muito tempo frente a uma tela de computador, sobretudo. E a tela do computador faz um transtorno. Aquela luz, sobretudo acesa pela noite, sobreestimula o sistema nervoso central e isso, com o tempo, pode chegar a ser prejudicial e trazer um estado de depressão pela privação do sono. A perda, o aumento e diminuição do apetite também faz parte dentro dessa problemática. A dificuldade de concentração, os problemas de memória, que afeta o desempenho escolar, também afeta e tem que ver com depressão. Sentimentos de inutilidade. E os sentimentos de inutilidade, esses também estão bem presentes muitas vezes nas falas das crianças, dos jovens, aonde podemos escutar eles que não se sentem capazes de fazer alguma atividade ou de poder sobrelevar algum evento dentro de seu lar. Os pensamentos negativos, as ideias suicidas, os sintomas físicos também, como a dor de cabeça contínua, palpitações cardíacas, desconforto abdominal, muitas vezes também são sintomas de depressão.
As preocupações constantes podem trazer também ansiedade e medos infundados. E aqueles medos podem provocar também depressão. Então, vemos que é um quadro muito complexo e muitas vezes em esse tipo de palestras nós começamos a fazer uma avaliação de todas as pessoas que estão perto de nós e achar facilmente que todos eles têm algum sintoma de depressão. Mas isso não pode ficar muito estranho. Todos nós, de algum jeito, vivenciamos um pouco de depressão. Depressão pelo próprio sistema social. Há muitas coisas que a gente anela, mas não pode atingir. Há muitos padrões de conduta que a gente buscaria de copiar, mas não se pode atingir. Nós, como espíritas, o que podemos fazer para começar a trabalhar a depressão? A depressão que deve ser trabalhada por uma pessoa profissional, por um psicólogo, por um psiquiatra, que compreenda toda esta problemática. Mas nós, como espíritas, deveremos começar a trabalhar em uma educação para a felicidade. E a educação para a felicidade vai ajudar para toda uma vida e para ter a fortaleza para sobrelevar qualquer evento e ter as ferramentas necessárias para superar também a depressão. Mas, novamente, com a ajuda de um profissional. A educação para a felicidade ou na felicidade é saber lidar com as emoções. He batido muito esta noite com as emoções, porque é verdade, você reconhece as suas emoções, você reconhece que está triste e por que está triste, ou quando você fica triste, é um mistério. Por que temos aquela emoção? A primeira coisa, aprender a expressar as nossas emoções. Quando a criança apresenta tristeza, temos que incentivar a explicar o porquê daquela tristeza. Isso deve começar desde muito cedo. Por que aquela tristeza? Ou por que aquele medo? Por que aquela raiva? Por que aquele nojo? Por que aquela angústia? Porque quando nós começamos a expressar todos aqueles sentimentos, todas aquelas emoções, então somos capazes de comunicar-nos com o mundo e somos capazes também de expressar as nossas necessidades. Nós, como seres humanos, precisamos de atingir aquelas necessidades. Bem falava, por exemplo, Maslow, na psicologia humanista, sobre tudo isto. Dentro da pirâmide, a necessidade de o afeto, a necessidade de comunicação, a consciência da própria necessidade, ou a procura de atingir aquelas coisas que são necessárias na vida, são aspectos fundamentais para a vida. Mas as necessidades emocionais, muitas vezes, são muito mais fortes que as necessidades físicas, orgânicas, materiais. Quando uma pessoa, quando uma criança começa a expressar as suas necessidades emocionais, então vai ter um caráter maior, equilibrado, muito mais equilibrado. Portanto, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é incentivar a comunicação das emoções e dos sentimentos. Porque o acúmulo dos bens materiais e de realizações, as expectativas tendem a aumentar, que é um mundo onde nós vivemos.
neste mundo, nós sempre temos aquela expectativa que vai sempre aumentando. Por exemplo, nós temos um trabalho e chegamos àquele ponto mais importante do trabalho e começamos a pensar: o que mais eu posso fazer? Aonde mais me posso expandir? É como uma criança que tem muita preocupação pelas notas na escola. E um dia, esta criança tira 10 na escola. Mas ainda fica inconformado. Mas a nota mais alta é 10. Mais ou menos assim também a expectativa com o mundo. Nós temos um emprego e procuramos uma coisa ainda melhor. Nunca estamos conformados com nada. Portanto, quando nós vamos conquistando alguma coisa na nossa vida, esta já não traz mais felicidade. Vamos ver. Se eu não posso expressar os meus sentimentos, as minhas emoções, e começo a ter expectativas, que seria vivenciar fora de mim, tudo que eu conquiste não vai trazer satisfação, porque sempre vai existir uma coisa melhor. Então, a pessoa começa a desejar ainda coisas maiores. E não é assim que a criança fica cheia de brinquedo, o adolescente fica cheio de aparelho, e sempre existe aquela necessidade de mais. E pouca necessidade de elevação interior. Aquele foco para todo o externo tira o que é verdadeiramente importante, a compreensão de si mesmo. Tira a nobre missão que todos os seres humanos temos aqui, o nosso progresso. Portanto, nós poderíamos falar que a felicidade possui 3 dimensões. A felicidade possui emoções positivas. É muito importante essas emoções positivas. A felicidade possui engajamento com a vida. E a felicidade também possui além outra dimensão, o trabalho pelo bem, ou o trabalho por coisas mais elevadas que a própria vida da gente. Quando nós começamos a olhar estas 3 dimensões da nossa felicidade, então, e começamos a educar em isto, também começamos a trabalhar sobre a depressão. Portanto, as emoções positivas significa vivenciar uma vida agradável. Isso nos ajuda a ver que sempre e em todo momento existem coisas positivas que nós vivenciamos, estamos vivenciando e vivenciaremos no futuro. É o processo próprio da compaixão, que vamos ver daqui a um momento. Portanto, as emoções positivas, sentir-me bem, expressar o amor, expressar solidariedade, consideração com o outro, gentileza, fazem parte importante para a própria dimensão de si mesmo. Quando eu sinto uma emoção positiva e quando eu compreendo e trabalho por esta emoção positiva, começo a olhar-me como uma pessoa feliz. O envolvimento com a vida também é bem importante, porque é envolver-se com as nossas capacidades.
e que estas capacidades vão funcionar como um meio para atingir os nossos objetivos. Objetivos que todos os seres humanos idealizam. Mas estes objetivos sempre deverão ser canalizados pelos valores morais, pela liderança, a bondade, a integridade, ser original, a sabedoria, a capacidade para amar e ser amado. Isso e o engajamento com a vida nos faz ver que a natureza própria do ser humano é o amor. Se nós começamos a pensar, por exemplo, nas leis naturais que estão descritas no Livro dos Espíritos, existe, antes de entrar no tema das leis naturais, o bem e o mal. E começa a fazer uma reflexão profunda sobre o que é a moral. A moral, dentro do ponto espírita, ética e moral, é um comportamento voltado para o bem. E diz assim, com visão para o bem, e que traz bem para todas as pessoas envolvidas. Em outras palavras, fazer pelo outro o que eu gostaria que façam por mim, que fizessem por mim. Quando começamos a trabalhar estes aspectos, então começamos a desenvolver alguns valores que vão a permitir que a criança e o jovem comecem a pensar com originalidade, com sabedoria. Mas também deveremos garantir aqueles espaços onde as crianças e os jovens também possam interagir. Infelizmente, o mundo está feito, a maioria das vezes, para os adultos, onde as expressões dos jovens ficam relegadas e as opiniões dos jovens ficam relegadas, sem compreender que a forma de expressão, emitir um juízo, mesmo que este não seja o adequado segundo os parâmetros do outro, devem ser corretamente permitidos expressar, porque através disto se podem fazer esclarecimentos, ou reflexões, ou conversações. Mas, se não se permite a expressão do jovem, se não se permite a expressão da criança, facilmente se vai criar um vazio existencial também por falta daquele engajamento com a vida. As competências de aquela criança, daquele jovem, não vão estar desenvolvidas. Mas, em muitos grupos existe ainda medo por dar a palavra às crianças e às jovens. Existe um modelo muito interessante em Israel, das escolas, escola democrática. É um modelo muito interessante. Neste modelo, dá voz e voto às crianças. E quando falo escola democrática, não falo de política. Simplesmente é um modelo de gerenciamento de uma escola e a forma como interagem as crianças entre si. Crianças pequenas e jovens, junto com os professores, né? Mas o que é mais importante é isto? Escutar como eles interagem uns com os outros, como são capazes de expressar aquela informação que eles estão consumindo nesse instante, quais são as ideias que eles têm que aportar. Quando se faz isso, se cria também um ambiente de maior solidariedade, que é uma defesa contra a depressão. A depressão, deveríamos compreender, não é uma coisa que deveria considerar-se natural, sobretudo nas crianças.
Tudo isto nos leva também a este outro ponto, a compaixão. A compaixão que não significa sentir-se miserável e manter-me em um aspecto de tristeza ou em queixa. Não. A compaixão, compreendida de uma forma certa, significa autocuidado, ter autoconsciência. Autoconsciência, novamente, de nossos sentimentos e nossas sensações. Você está tendo sensação de quê? Porque ali começamos a desenvolver atenção permanente no hoje. Quando Jesus fala com os apóstolos dizendo: vigiai e orai. Tudo isso é um processo do presente, de hoje, porque eu não posso vigiar para ontem, eu não posso vigiar para um futuro que ainda não criei, mas posso vigiar hoje, neste momento. Posso orar neste momento, neste instante. O autocuidado, a compaixão, cria aquela autoconsciência de sentimentos e sensações. Poderemos fazer exercícios muito simples. O que acontece quando você come cenoura? Que sente? Que vivencia? O que foi que você comeu ontem? Gostou, não gostou? Achou bom? Quando nós começamos a fazer aqueles exercícios muito simples, também nós temos a possibilidade de estar presentes no hoje, no agora. Quando nós estamos presentes no agora, temos capacidade de agir e não de reagir. E deveremos ajudar a compreender as crianças que não se precisa reagir na vida, mas se precisa agir. E quando nós, como seres humanos, aprendemos desde crianças, desde jovens, a agir, então significa que nós vamos a começar a agir de uma forma certa. Vamos agir com compaixão, vamos a agir com benevolência. Em outras palavras, vamos a agir com caridade, dentro da expressão espírita. Então, a compaixão fica fora de aquela tristeza que muitas vezes a gente sente por si mesmo. Que é ter um sofrimento ou hiperidealizar o sofrimento próprio. Isso, quando nós temos aquele sentimento de comiseração, de sentir-nos miseráveis, começamos a sentir também que não somos capazes de fazer as coisas. E aquilo também está dentro da codificação espírita, falando-nos que aquela pessoa que sente aquela comiseração não poderá ser ajudado por espíritos bons. Por que razão? A vibração daquela pessoa não permite a ajuda das boas entidades. Portanto, deveremos ensinar as crianças, os jovens, uma postura calorosa e de aceitação. Uma postura calorosa para nós mesmos. E uma coisa que os adultos temos que começar a ensinar aos jovens, às crianças, dando o exemplo. Como nós somos calorosos com nós mesmos? Ou somos rudes com nós mesmos? Somos calorosos
esperando um momento e sentindo. Hoje tenho vontade de quê? Tenho vontade de tomar um cafezinho e sentar ali nessa cadeira. Para que quando venha um filho e possa perguntar, pai, mãe, por que você está fazendo isso? Por que você está sentado nessa cadeira? Você possa comunicar-se e falar, sentia tanta vontade de sentar nessa cadeira tão gostosa, não queria sentar ao meu lado? Ali, de uma forma calorosa, atender às nossas necessidades, que muitas vezes são muito simples. Por isso, deveríamos começar a conhecer o que precisamos. Precisamos beber água? Bebamos água. Precisamos caminhar um pouquinho, respirar, meditar, caminhar, fazer uma ligação. Quando nós estamos vigilantes, atentos com a nossa vida começa a ser uma prece. E ali começamos a transformar, a mudar, a ser verdadeiramente espíritas, porque deixamos de reagir para começar a agir. Agir de forma bondosa, primeiro conosco. Deveremos ser completamente cientes de que nós somos pessoas especiais e que nossas crianças são mesmo pessoas especiais, não somente porque nós amamos elas, senão porque, igual que nós, um dia especial, Deus, na sua mente, deu a cada um de nós. A gente esteve ali presente, criados simples e ignorantes. Mas Deus, na sua mente, idealizou a cada um de nós. Por isso, somos especiais. Ser caloroso significa mudar algumas coisas que são importantes. Por exemplo, a autocrítica. Deveremos evitar a autocrítica. A crítica não é beneficiosa para ninguém. Nenhuma pessoa gosta da crítica. É assim que no Evangelho segundo o Espiritismo também se fala sobre a crítica, o juízo sobre o outro. A crítica nunca é saudável. Nós poderemos começar a ter uma frase, né? Eu vou fazer uma crítica construtiva. Basta escutar a palavra crítica e ela não fica nem construtiva nem agradável. Quando nós podemos dar sugestões, podemos dar conselhos, podemos dar orientações para fazer melhor alguma coisa. Mas levamos tão em fundo aquela palavra que nós passamos também a autocriticar-nos, em vez de ter compreensão. Então, poderíamos começar a mudar a autocrítica pela compreensão. Compreensão que eu estou vivenciando, compreensão do que eu estou sentindo, compreensão de todas as coisas que eu gostaria de fazer. Quando nós nos passamos a compreender e deixar a um lado a autocrítica, começamos também a crescer. Deveremos deixar o isolamento. O isolamento é antinatural. É normal que em momentos nós precisemos de momentos de solidão, de afastar-nos, de ficar calados. Isso é importante. Mas a nossa condição humana fala de que nós devemos compartilhar, que a nossa natureza é de compartilhar. Quando nós sabemos compartilhar de uma forma certa, respeitando os limites do outro, então nós podemos vivenciar, podemos ter uma convivência sadia, agradável e feliz. Quando nós sabemos vivenciar com os outros, quando nós sabemos conviver com os outros, então vamos a sentir-nos melhor diante da depressão.
Mas algumas pessoas podem dizer, mas eu estou rodeado de tanta gente e ainda estou deprimido. É porque estar rodeado de muitas pessoas não garante que exista uma vivência com aquelas pessoas. Saber compreender, saber expressar-se, escutar o outro, escutar-se a si mesmo é o que garante uma verdadeira vivência. O desfrute dentro da sociedade. E a identificação. E a identificação nos leva a duas coisas importantes. A meditação, a ter uma atenção plena, um mindfulness de nós mesmos. Identificar-nos com nós, identificar-nos com a nossa família, identificar-nos com a nossa sociedade onde estamos inseridos, identificar-nos com o mundo. Então, tem vários níveis de identificação. A primeira identificação, eu. Eu que sou e que quero ser. Aonde eu estou direcionado. Se eu me identifico, então eu posso ser feliz e vou ter direcionamento para a minha vida. Quem sou eu dentro da perspectiva espírita? Eu sou uma pessoa espiritual, um espírito imortal. Se nós começamos com aquele verdadeiro entendimento, então nós poderemos superar a depressão e ajudaremos que as crianças e os jovens comecem também a superar. Mas você deve compreender de mesmo que você é um espírito. Não somente um conhecimento que possa ser uma instrução. Deveremos sair das instruções para começar a vivenciar. E de olho, nós, os adultos, somos os primeiros que devemos dar o exemplo para tudo isso. Identificação com a família. Por que eu estou nesta família? Quais são as tradições da nossa família? Como o temperamento de meus avós, de meus pais? Que gostamos de fazer todos juntos como a família? E este é um hábito que nós deveremos retomar. Hoje, infelizmente, em muitas famílias, a única tradição que compartilham é ir para o McDonald's. Uma comida rápida. Quando nós deveremos semear lembranças positivas. Fazer um prato de comida, todos juntos. Reunir-nos para brincar. Para contar uma história, para um estudo do Evangelho, para falar sobre a imortalidade da alma. Isso vai criar uma identificação. No momento de que se veja presa junto com a depressão, vai lembrar-se quem é, de onde vem e por que crê o que crê. Identificação também com a sociedade. Eu sou daqui, eu sou da lá. Para compreender também daquele grupo social. Isso com o tempo se vai dar. A identificação com o mundo também com o tempo a pessoa vai compreender. Mas as duas primeiras, identificação de si próprio, a identificação com a família, são inesquecíveis. Nós temos que procurar aqueles ambientes onde nós mesmos poderemos acompanhar aquela criança, os filhos. Um videogame não vai preencher o vazio existencial. Um celular não vai preencher um vazio existencial. Somente aquela vivência cálida, amorosa, pode preencher. A tecnologia brinda algumas vantagens, sim, como toda tecnologia. Da vantagem de hoje fazer um congresso de modo online, de estarmos todos juntos, uma vantagem, uma comodidade, mas não preenche o vazio existencial. Esta palestra não vai solucionar,
nada do que os seus filhos possam estar sentindo. Seu agir frente a estes conselhos vão a permitir que você possa fazer alguma coisa. Portanto, nós deveremos fazer mudanças de fundo para começar a compreender tudo isto. Em certo momento, Jesus foi abordado por um jovem que falava: como eu posso ganhar o reino dos céus? E este jovem saiu triste com a resposta de Jesus, muito pensativo. Aliás, Amélia Rodrigues fala do destino deste jovem, dizendo que em uma carreira ele perderia a vida, depois de haver estado com Jesus. É cumprido todos os mandamentos, falava este jovem. Cuido, tomo conta dos meus pais, tento ser bom. Agora, o que mais me falta? Vende tudo o que você possui. Deixe tudo para trás. E siga-me. Aquela proposta de Jesus foi tão difícil que quizá abajou com vergonha a cabeça e, tomando como excusa a idade dos pais, foi embora. Mas o que tem a ver com tudo isto? Nós deveremos aprender a desprender-nos, a soltar, a ensinar a nossos jovens e as crianças a soltar, para viver uma vida plena, para verdadeiramente seguir as pegadas de Jesus, nas pegadas que não se aprende com a teoria, se aprende unicamente vivendo com a prática. Deveremos ser nós os agentes positivos que deixem aquela profunda impressão amorosa em nossos filhos, para que possam ver também refletido a Jesus em todas as nossas ações. É possível, diante do Espiritismo e com o Espiritismo, trabalhar para melhorar a depressão. E é possível também ser feliz. Tomemos com responsabilidade tudo isto, para que no futuro podamos ter crianças, jovens, adultos que saibam lidar com a depressão, que saibam lidar com a negatividade, que saibam lidar com o fracasso e que assim, de uma forma amorosa e caridosa consigo mesmo, aprendam a colocar-se em pé. Porque somente assim, eles conseguirão amar o próximo como a si mesmo. É isso que posso falar, queridas amigas e amigos, sobre a depressão nas crianças. Espero que seja de utilidade para todos vocês. Muito obrigada, Rodanilo, pela sua palestra tão esclarecedora que envolveu um tema de tão ampla importância e que é para tantas pessoas um problema de difícil solução, mas que, como você mesmo acabou de dizer, o Espiritismo abre novos horizontes de esclarecimento através da compreensão da imortalidade da alma e também das diversas reencarnações, e isso nos traz muita esperança e muito consolo. Muito obrigada, Rodanilo. Muito obrigado também.